Olá, esta é a parte 2 do vídeo sobre sistema circulatório. No vídeo anterior, eu estava comentando sobre o sangue. Dessa forma, vamos lá. Bom, o sangue é um transportador de nutrientes e outros elementos, como, por exemplo, os hormônios, os aminoácidos, glicoproteínas, etc. O sangue tem um pH de aproximadamente 7,35. O sangue, ou melhor, o fluxo sanguíneo é contínuo. Uma das funções básicas do sangue é o transporte, então, dessas substâncias que eu mencionei. Ele leva o oxigênio e nutrientes para as células, retira dos tecidos as sobras das atividades celulares, como, por exemplo, o gás carbônico produzido na respiração, conduz hormônios pelo organismo. E qual que é a composição desse sangue? Bom, o sangue parece um líquido homogêneo, mas com a observação por microscópio, pode-se verificar que ele é heterogêneo. Então, ele é composto por glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. O plasma é aquela parte líquida, que corresponde a até 60%, desse volume de sangue. A quantidade de cada componente pode variar conforme o sexo e a idade da pessoa. Uma coisa legal, assim, de marcar aí, né, é que a anemia, uma das doenças aí, né, pode causar modificações nos valores normais dos componentes do sangue, além de outras doenças, mas a anemia é uma bem marcante nesse sentido. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, gente. As hemácias. Essas hemácias têm um formato bicôncavo e uma pergunta legal a se fazer também é por que o nosso sangue é vermelho? Porque tem hemoglobina, tá? E aí, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, são células em maior quantidade nessa composição do sangue. Elas são produzidas por quê? Pela medula óssea, ricos em hemoglobina. O que é a hemoglobina? É uma proteína cujo pigmento vermelho que eu acabei de falar dá a cor característica do sangue. Qual que é a função dela principal? Transportar o oxigênio. Então, se transporta o oxigênio, tem um importante papel onde? Na respiração. Agora, os glóbulos brancos, perdão. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. São produzidos na medula óssea também. Só que os glóbulos brancos são células de defesa do organismo, então pertencem àquele sistema imunológico. Eles fazem o quê? Destroem os agentes estranhos. O que seriam os agentes estranhos? Bactérias, vírus, aquele bichinho chato que fica te atormentando durante a gripe, que é o vírus, e as substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo e causam infecções ou outras doenças. Além disso, também tem um papel importante aí na coagulação. No sangue, a gente tem muitos tipos de leucócitos. São aqueles dos exames de sangue lá, quando você faz hemograma completo, que tem lá neutrófilo, eosinófilo, linfócito, monócito, basófilo, todos esses. Os leucócitos são maiores que as hemácias, mas a quantidade deles no sangue é bem menor, tá? E as plaquetas? As plaquetas são aqueles trombócitos, elas não são células, mas são fragmentos celulares, são partezinhas das células. A sua principal função está relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Se vocês puderem ler um pouquinho depois sobre a vitamina K, aí é bem legal fazer uma associação. Quando a gente tem um ferimento, que acontece? Quando a gente se machuca, rala joelho, enfim, bate na porta, corta o dedo sem querer, porque estava cortando uma carninha boa para o churrasco. O que acontece? A gente tem um rompimento de vasos sanguíneos. E aí as plaquetas vão lá, se aderem à área lesionada e produzem uma rede de fiozinhos muito fininhos que vão impedir a passagem das hemácias e retém o sangue. Sabe aquela gaze que geralmente a gente usa para curativo? Gaze, né? Que tem umas redinhas. É como se fosse aquilo. E aí, para que as nossas plaquetas fazem isso?
para impedir a passagem das hemácias para o meio externo, tá bom? O plasma eu falei que é um líquido, né? É um líquido de cor amarela, tá? E ele corresponde a mais da metade do volume do sangue. Ele é constituído por grande parte de água, mais de 90%, acredito eu, onde a gente tem ali a dissolução de alguns nutrientes, glicose, lipídio, proteína, aminoácido, vitamina. E aí a gente tem também os resíduos produzidos pelas células, como gás carbônico e algumas outras substâncias que a gente elimina automaticamente do nosso corpo. Eu vou pincelar aqui a parte dos tipos sanguíneos, porque o foco aqui é sistema circulatório, cardiovascular, tá? Mas é legal falar também que os tipos sanguíneos são sistemas de classificação do sangue. E aí, uma coisa muito importante é que geralmente a gente estuda lá no ensino médio, na biologia, que esses tipos sanguíneos foram descobertos no início do século XX pelo Landsteiner, tá? Para a espécie humana, os tipos sanguíneos mais importantes são aqueles do sistema BO, que todo mundo está cansado de saber de cor e salteado, e o fator RH, que é aquele positivo, negativo, né? Muita gente fala assim, eu tenho sangue A positivo, mas a pessoa não sabe de onde sai esse positivo. Esse positivo tem relação com o fator RH, que é do macaco Rhesus, certo? Que fez aquela experiência lá, enfim, não foi o macaco que fez a experiência, mas fizeram uma experiência com o macaco Rhesus, e aí adotou-se a questão do fator RH para os seres humanos. No sistema BO, por exemplo, a gente tem 4 tipos sanguíneos: o A, o B, o AB e o O. O A é aquele que recebe de A e O, e ele doa para A e AB. O tipo B recebe do B, do O e doa para B ou AB. O tipo AB, ele é receptor universal, então ele recebe de A, de B, de AB e de O e doa só para AB. O tipo O recebe de O e doa para A, para B, para AB e para O. Então o tipo O é aquele que a gente sabe que é o receptor, o doador universal. Receptor universal é o AB e o doador universal é o tipo O. Bom, andando mais um pouquinho, a gente já viu essa parte. E vamos para o sistema vascular. O sistema vascular, gente, é aquele que envolve o coração e os vasos sanguíneos. Quem são vasos sanguíneos? Vasos sanguíneos são artérias. O que são artérias? Tubos que vão transportar sangue do coração para o resto do corpo. Além de artérias, nos vasos sanguíneos a gente tem as veias, que retornam o sangue de vários órgãos e tecidos para o nosso coraçãozinho. E aí esse sistema está envolvido com muitas funções diversas, mas o mais importante é o quê? O transporte do oxigênio e nutrientes para as nossas células, para todas as nossas células. Então aqui eu coloquei algumas funções, né? Retornar o sangue ao coração, controlar o fluxo sanguíneo para determinadas partes do corpo, transportar o sangue para todas as regiões do corpo e manter a nossa pressãozinha, beleza? Bom, as veias levam para o coração o sangue que vem do corpo, tá? Então, as veias, vou repetir, levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Isso é importante se você puder anotar, tá? Então, as paredes das veias são mais finas do que as paredes das artérias, tá bom? A artéria, até nessa imagem, ajuda a gente a relacionar um pouquinho. Olha como é mais fina da veia do que a da artéria. E o capilar, então, nem se fala, tem a parede mais fina entre a artéria, veia e capilar. O capilar tem a parede mais fina. As artérias levam sangue do coração para todo o corpo. As paredes das artérias são espessas e dilatáveis. Já nos capilares, os capilares levam sangue para os tecidos para quê? Para fornecer oxigênio às células. Eles ligam artérias e veias.
Isso aqui eu vou até... Ó, isso é muito legal da gente... Ó, eu coloquei até uma diquinha aqui, quer dizer, essa diquinha já veio no slide, eu achei interessante, peguei pra mim. Lembrando que, pensa na artéria, que começa com a letra A, que tá afastada do coração. Então, lembra, A para artéria e afastada do coração. Se ela tá afastada do coração, ela vai levar o sangue para longe do coração, tá? Os capilares vão atuar onde? Na troca de substâncias. Então, é aquilo que eu falei, ele vai ligar a artéria, as artérias às veias, liga a artéria à veia. E as veias levam o sangue de volta para o coração. Então, e esse sangue de volta para o coração é um sangue que está vindo do corpo. Por isso que as paredes são mais finas, tá? Que as das artérias. A gente vai entrar aqui um pouquinho no sistema respiratório, porque é muito importante quando a gente está falando de transporte de gases pelo sangue. Bom, a gente sabe que a principal função do sistema respiratório é absorver oxigênio e eliminar quem? CO2, nosso queridinho dióxido de carbono. O oxigênio inspirado entra nos pulmões e chega aos alvéolos pulmonares. As células que revestem os alvéolos e os vasos capilares têm a espessura de apenas uma célula e estão ligadas umas às outras. O sangue oxigenado viaja dos pulmões, passando pelas veias pulmonares até o lado esquerdo do nosso coraçãozinho, que bombeia o sangue para o resto do corpo. O sangue venoso, que é rico em CO2, volta para o lado direito do coração por meio das veias cava, lembra? Superior e inferior. Depois, o sangue vai ser bombeado aí pela artéria pulmonar até os pulmõezinhos, onde ele coleta oxigênio e libera CO2, que é o dióxido de carbono, para quem ainda não pegou a ideia. Para a gente ter uma absorção de oxigênio melhorzinha e liberar o CO2, o que acontece? Cerca de 5 a 8 litros de ar por minuto entram e saem dos pulmões e cerca de 3 décimos de litro de oxigênio são transferidos dos alvéolos para o sangue a cada minuto, mesmo a gente estando quietinho lá parado em repouso. Esses dados vocês precisam decorar? Dependendo da área do teu curso, não. Eu, por exemplo, assim, não é decoreba, sabe? É repetição mesmo. Aí, com relação ao nosso oxigênio, 5% é dissolvido no plasma e 95% do O2 que a gente inspira está associado com a hemoglobina presente nas hemácias. E aí, a gente tem a reação da oxihemoglobina. A reação oxihemoglobina se refere à formação da oxihemoglobina a partir da hemoglobina e do oxigênio. Isso é importante para quê? Para o transporte do oxigênio nos glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias. Tá? Vamos lá. Nos tecidos, o oxigênio se dissocia da hemoglobina e se difunde com o líquido plasmático. Após a absorção, é utilizado na respiração celular que acontece nas mitocôndrias. Mitocôndrias são células responsáveis tem por principal função realizar a respiração, né? Atuar nesse processo respiratório e principalmente fornecer energia. Vocês lembram? O oxigênio inspirado nos pulmões se difunde para o interior dos capilares pulmonares, para o sangue e vai ser transportado ali até as células sob duas fórmulas: dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina no interior dos glóbulos vermelhos, que aí tem essa reação da oxihemoglobina. O CO2, que é o dióxido de carbono, pode ser transportado por 3 vias: dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina e, na maior parte, sob a forma de íon hidrogênio carbonato, que é o HCO3. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, resultado da respiração celular: 7% é dissolvido no plasma, 23% associado com a hemoglobina, e aí ele também pode
em maior quantidade sob a forma de íon hidrogênio carbonato, que é o HCO3. Mesmo que a formação deste íon pode ser bem espontânea, acontece em uma velocidade bem baixinha. E aí esse processo vai ser acelerado pela atuação de uma enzima. Grava isso. A enzima anidrase carbônica. A enzima anidrase carbônica é responsável por acelerar o processo de formação do íon hidrogênio carbonato durante o transporte de gases no sangue. O transporte de que gás? O gás carbônico, né, nesse caso. O mecanismo da reação é bem simples. O que acontece? Eu até coloquei a reação aí. O dióxido de carbono se difunde das células para o sangue, reage com a água no interior das hemácias, sob a catálise dessa enzima que eu falei, que é a anidrase carbônica. Lembra que catálise sempre vai ser a quebra, né, de uma enzima nesse caso. Olha lá. É o que eu coloquei ali embaixo, tá? Na última reação, 70% na forma de íons de bicarbonato. E aí, forma, então, o íon hidrogênio carbonato e H+. O HCO3, que é o hidrogênio carbonato, passa para o plasma. Ali ele vai ser transportado e o H+ se liga à hemoglobina, o que acelera a libertação do nosso querido oxigênio. A reação vai ser invertida nos pulmões, libertando-se o dióxido de carbono para dentro dos alvéolos pulmonares, tá certo? E, por fim, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é liberado durante combustões incompletas. É um gás, ele não tem cheiro, não tem cor, então ele é inodoro e incolor. E a carboxihemoglobina, que a gente acabou de ver aqui, ela é um composto estável e pode causar a morte por anóxia. O que é anóxia? Anóxia é a ausência completa de oxigênio nos tecidos. É muito grave, causa danos irreversíveis, especialmente no nosso cérebro. E assim, as causas vão ser variadas, né? Desde um afogamento até uma alta altitude. Assim, a interrupção, né? Acontece a incapacidade de o sangue transportar oxigênio, consequentemente interrompe o fluxo sanguíneo para o cérebro, né? Enfim, e aí acontece a parte tóxica que interfere na utilização do oxigênio. Então, o sistema circulatório fornece oxigênio e nutrientes para o corpo enquanto remove resíduos. O coração é o órgão muscular que tem 4 câmeras. Ele bombeia o sangue pelo corpo, tem 4 componentes: plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, e ele carrega o oxigênio, nutrientes e resíduos. Os vasos sanguíneos há 3 tipos: artérias, veias, capilares, e servem como canais para o sangue. O epicárdio é a camada mais externa do coração. O miocárdio é a camada muscular média, que contrai, e o endocárdio é a camada interna que reveste as câmaras cardíacas e as válvulas.